Não. Ah, já chegou? Você fala do chegou? Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária aqui na sede do município. Ao primeiro secretário, o vereador Juninho, para fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador João Medeiro, vereador Bruno Miranda, vereador Rafael Jardim, vereador Juninho e vereador Pezão. Presente. Dando no legal, declaro aberto o trabalho. O nosso, quem lhe é vereador Odino. Todos de pé, por favor. Eu vou apenas recitar um versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Ao segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão de despesa da leitura da ata proposta pelo vereador Juninho. Em discussão, a dispensa da leitura da ata apenas. Em discussão, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ao primeiro secretário, vereador Juninho, para a leitura das matérias. Ofício 318/2015, Gabinete do Prefeito. Senhor presidente, caminho Vossa Excelência para a apreciação da Egressa Casa Legislativa, mensagem 043/2015, respectivo projeto de lei que apresenta razões do veto total ao projeto de lei no 008, autoria do vereador João Medeiro Neto, que dispõe sobre a abordagem da educação financeira dentro do conteúdo da grade circular de matemática na escola da rede municipal, na Casa de Disposição de Vereadores. Indicação. Requerimento. Vereador Rafael Jardim Pereira Ramos, vereador, vem requerer na forma regimental do artigo 122, inciso 3, Regimento Interno da Câmara Municipal, que seja requisitado ao chefe do Poder Executivo cópia de todos os pagamentos efetuados neste ano pela Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu com respectivos valores à empresa RL Comunicação e Marketing Limitada. Justifique-se o presente requerimento a necessidade de proceder-se à fiscalização dos atos do Poder Executivo da Câmara Municipal na forma da Lei Orgânica. Casimiro de Abreu, 20 de outubro de 2015, Rafael Jardim Pereira Ramos. Ofício 048/2015. Ofício número 048/2015 do Conselho Municipal da Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente, na Casa à disposição de vereadores pelo presidente Aimã Jorge Franco. Terminado, presidente. Terminada a leitura da matéria, passamos ao pequeno expediente. Algum vereador inscrito? Não tendo nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, vamos iniciar o grande expediente. Antes, porém, nós temos um pedido de tribuna livre pelo senhor José de Oliveira, que eu convido aqui na frente para fazer uso da tribuna livre. Foi pedido, foi feita uma audiência com o presidente ontem e foi autorizado para hoje. O seu Zé vai falar 10 minutos, caso precise mais um pouquinho, nós já até falamos que ele está autorizado. Vai falar sobre o AA em Casimiro de Abreu. Alô? Obrigado. Obrigado. Alô? Obrigado a todos. Bom dia. Meu nome é José de Oliveira. Eu moro aqui em Casimiro de Abreu.
tenho 16 anos de Casimiro de Abreu. Em primeiro lugar, eu pediria ao presidente para que, caso eu venha passar dos 10 minutos, haja uma tolerância, né? E aos senhores vereadores também, porque não é sempre que a gente tem uma oportunidade de falar daquilo que a gente sabe fazer. E eu gostaria de falar justamente de uma obra, de uma instituição que ela é mundial. Ela não é brasileira, ela não é estadual e ela não é municipal. Ela é mundial. Chama-se Alcoólicos Anônimos. E que não está sendo respeitada como deveria em Casimiro de Abreu. É um trabalho social, é um trabalho que as pessoas que, graças a Deus, não têm o problema com o álcool, e às vezes as pessoas ouvem falar de Alcoólicos Anônimos, mas não conhecem o conteúdo e a grandeza dessa obra. Ou seja, escuta o galo cantar, mas não sabe onde. E eu tenho provas aqui, para me falar com base, porque quanto a Casimiro de Abreu, o grupo que nós temos, não está funcionando. E é um trabalho que eu repito, vou mostrar provas, como eu tenho aqui documento de desembargador, de juiz, modelo como deve funcionar nos municípios, e infelizmente aqui não está funcionando. Para mim chegar aqui onde eu estou, eu já estive com o secretário de saúde, já procurei as maneiras melhores para que a gente pudesse resolver a situação, sem precisar entrar em detalhes, que é um direito. Nós temos registro, tudo direitinho, cadastrado no município, tudo. Repito, no governo Paulo Dames, ele nos ajudava. A obra tinha um significado. No governo Paulo Dames, ele nos ajudava, facilitava as coisas, o povo vivia melhor. Hoje nós estamos abandonados, principalmente naquela área que eu moro. Principalmente na área que eu moro ali na Matinha. Eu moro na Matinha, fiz uma casa ali e tal, doido para sair dali, mas não consegui ainda, tem umas coisinhas aí que eu não estou satisfeito em Casimiro de Abreu. Eu sou brasileiro, tenho a liberdade de escolher qualquer local dentro do Brasil para me viver, para me morar com a minha família. Mas não estou satisfeito. Me sinto, as pessoas, eu tenho cadastrado no livro que eu tenho em casa, 110 famílias que eu ajudo, não é com recursos, mas com palavras, com forças. E às vezes tem momentos que a palavra não resolve. Nós estamos vendo aí, no Brasil inteiro, a crise que está acontecendo, os desempregos, o desespero. No Brasil, eu para falar de Alcoólicos Anônimos, eu pediria aos senhores que tivessem um pouco de paciência para me falar o que é Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos nasceu em Ohio, nos Estados Unidos. 2 cidadãos, um médico e um que era da Bolsa de Valores. Então eles bebiam. Mas eles não sabiam que aquilo é uma compulsão. É uma doença que é o Conselho Mundial de Saúde. É uma doença. Para o Conselho Mundial de Saúde. E eles foram beber, e os dois se encontraram e começaram a conversar, e conversar dali, aquela compulsão foi passando, e eles sentiram que eles conversando, eles conseguiam dar um basta naquilo. E foram se reunindo, e aquilo foi se expandindo, e ganhou os Estados Unidos todo, e a Europa, e a Ásia, e a África, Oceania, a América, até chegar no Brasil. Há 70 anos atrás. E foi ganhando os estados, e foi ganhando até chegar em Casimiro de Abreu. Felizmente. Para as pessoas que não têm o problema, repito, graças a Deus, que tem pessoas que pedem uma cerveja, tomam um copo e largam aquilo para lá, outros tomam um aperitivo e largam aquilo para lá, mas tem pessoas que o primeiro gole
nós temos um slogan que diz: um é muito e 1000 não chega. E essas pessoas nos procuram. E nós não podemos fazer nada, porque nós não temos um local para que haja uma reunião, um tratamento. Nós tínhamos um grupo ali do lado do DPO, com licença, do lado do DPO que nos foi tomado. Eu tenho documentos aqui, que aquilo nos pertence, foi dado para o governo passado. Tudo registrado em cartório, tudo direitinho. Eu tenho aqui até documento do TSE, do Tribunal de Contas do Estado, por 2 mesas que eu comprei, tentando melhorar, eu não sabia que não poderia. Fui notificado, é tudo certo. Eu sou documentado, a obra é documentada. Então eu queria dizer o seguinte: tudo documentado. Isso aqui é uma moção de aplausos. Eu me lembro, há alguns anos atrás, não era essa turma que se encontra aqui. Tem poucos. Tinha o João, eu me lembro, foi até na prefeitura. Foi dada pelo prefeito Antônio Marco, que na época era vereador. Moção de aplausos, que na época ele era vereador. Me chamou lá, esteve comigo no grupo, conversou comigo. Eu vou ler para os senhores escutarem. Justifica-se o presente homenagem a propósito inicial desta grande projeto, que é de recuperar homens e mulheres do álcool, por meio de reuniões da qual pessoas devido à experiência e às forças e às esperanças. Justifica-se ainda que durante os quase 13 anos, na época, aqui em Casimiro de Abreu, a atuação em nosso município, esse grupo vem pregando a filosofia e a dificuldade encontrada pelos dependentes, querendo a ajuda do grupo, toda a experiência defendendo a e assim vai. Assina vereador Antônio Marco. Está aqui. Me procurou, conversamos, tentou, disse que ia nos ajudar. No entanto, aquela que era nossa, que foi dada, que está aqui, pelo governo Ramon, tudo registrado em cartório, eu tenho documentos, só um instantinho, por favor. Tem o documento da juíza, que ela mandava as pessoas quando tinha problema, para ter uma pena alternativa, mandava para a gente cuidar daquela família. E detalhe, sem recurso nenhum. Eu tenho 16 anos de Casimiro de Abreu, 8 dos quais eu me dediquei a essa obra, e fazendo sem receber nada, tanto quanto os outros. Está aqui o documento. Tem mais. Fizeram o CAPS, aquela obra que está lá na Radial Leste. Conversei com o secretário de Saúde antes, ele nos falou que ia doar uma sala daquela para a gente. Procurei ele e nada. Vou mostrar outro documento que eu tenho aqui, que a dona Eliane, que é a presidente lá da obra, me deu. Está tudo aqui. Eu não conheço nem esse cidadão que mandou isso aqui para a gente. Eu nem o conheço. Está escrito aqui. Eliane, não conseguimos nos falar na semana passada. Amanhã estou saindo de férias, só retorno dia 20. Eu queria falar sobre o credenciamento do CAPS. O serviço está indo muito bem com a equipe
Então eu queria lhe fazer um relatório da visita técnica para você solicitar a habilitação pelo MS. Eu imagino que deve ser Ministério da Saúde, MS. O MS vai habilitar o serviço dessa forma, Eliane? Converse com a Ana Lúcia, vamos ver como é que a gente resolve isso. Mas teremos um problema. O secretário de Saúde me falou que o AA está funcionando no CAPS. E você sabe, a política pública é a de redução de danos. Eu não sei quem é esse cidadão. Já tentei nesse e-mail que está aqui, cascavear e não consegui. E eu tenho documentos aqui, desembargador, que manda existir um AA em todos os municípios. Ele não manda, ele determina, com a sabedoria do homem. Ele determina que tenha. Por quê? Porque é uma obra social, é uma obra que se faz bem. Ela não faz mal a ninguém. Feliz daquele que não tem o problema do alcoolismo. E eu gostaria até, eu tentei conversar com o prefeito, eu queria até falar com o pessoal da situação, para ver se consegue, depois eu vou até falar com o senhor, e nós começamos a conversar relativo lá, aquele grupo lá, que eu tenho fotos aqui, para mim tomar uma decisão. Olha aqui o abandono que fizeram para o nosso grupo. Por favor. Doaram lá para negócio de cadeira de roda, parece que é para maçonaria. Olha só o que fizeram com o nosso grupo. Olha só o que fizeram com o nosso grupo. Para mim tomar essa decisão, foi preciso fazer isso. Olha só. Essa senhora aqui é minha irmã. Ela é presidente da Associação do Recanto dos Paraty. Chama-se Marileide. Está aqui com o prefeito. Trabalhei. Conseguimos votos para ele. Foi trabalho. Está aqui. Trabalho. Eu ia nas casas com ela e eu sou uma pessoa, quando me dedico a uma coisa, eu não sei servir a dois senhores. Eu não sei servir, não aprendi a servir a dois senhores. E ela também. Essa foto aqui, ela foi para o Rio de Janeiro com ele, para conseguir colocar água lá, e conseguiram. Subimos nos postes, colocando placas e mais placas. Até que conseguimos fazer o trabalho e graças a Deus ele se elegeu e aí a coisa vai. Eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém. Eu não estou aqui para dizer que A ou B ou C. Não. Eu vim falar da minha irmandade, mas é lamentável o que está acontecendo. É lamentável o que está acontecendo. E o povo, infelizmente, o povo de Casimiro de Abreu é um povo muito bom, um povo ordeiro, um povo pacato, um povo. O ônibus aumentou. Aquele ônibus de lá está 3 e pouco, dali para aqui. Eu acho um absurdo. 3,20, se eu não me engano. 3,20 você anda no Rio de Janeiro, de Santa Cruz à Central do Brasil. E ninguém faz nada, ninguém fala nada. Para quem tem a sua vida estável, que tem um salário, diga-se de passagem, bom, que tem um salário ótimo, que não sente, que não se coloca no lugar daquele pequeno que ficou desempregado. Vamos pensar nisso. Se vocês, eu digo agora, eu vou generalizar, mas eu sei com o que eu estou falando. É pena que as pessoas que eu queria que ouvisse isso estivesse aqui hoje. Chama-se Odino Miranda, mas ele não está. Eu gostaria. Porque a pessoa, quando é enganada uma vez, é uma coisa. Quando é enganado 2 ou 3, já fica uma coisa meio sem credibilidade. E o homem, quando perde a credibilidade, é a pior coisa que tem. O homem tem que ter palavra. O homem tem que ter palavra. A própria Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra,
e sim o que sai, que são as palavras. Então, jamais, em tempo algum, eu, graças a Deus, tive a felicidade de conhecer os meus avós paterno e materno. E sempre aprendi com eles que não prometa nada a ninguém, mas se você prometer, cumpra. Você não é obrigado a prometer, mas se prometer, cumpra. Eu venho aqui ver a reunião dos senhores, não é porque eu sou candidato a alguma coisa e não tenho pretensão de ser. Não. É porque dali a gente traça o perfil de cada um. Eu sou presidente do Clube dos Sóbrios. Eu lido com pessoas que têm problemas com álcool, com bebida. Eu pedi a tolerância. Com bebida, com tudo. Mas eu jamais na minha vida eu vi tanta armação como a gente vê aqui. Me desculpe aqueles que a carapuça cabe na cabeça. E o povo fica quieto. O povo não faz nada, porque um deve favor a outro e o outro deve favor a um. Eu sou aposentado graças a meu bom Deus. Graças a tenho uma vida estável. Tenho uma família que eu amo, que é minha mulher e meus filhos. Eu vejo bem o João quando está falando aí sobre família. Que é tudo. A família é tudo. Quando ele diz que tem 2 filhos, que um está fazendo direito, o outro está aqui, eu acho bonito. Eu, felizmente, também na minha família, eu tenho pessoas formadas. Graças a Deus, eu tenho médico na minha família, eu tenho advogado na minha família, eu tenho irmão que é formado em ciências contábeis. Graças a meu bom Deus. A minha família é uma família que nós aprendemos a respeitar e falar a verdade. E é o que não está acontecendo. A gente está vendo aí as aberrações que estão acontecendo numa época dessa. Todo mundo desempregado, a maioria. E a gente vê esbanjando dinheiro. A gente vê e o povo não fala nada. O povo fica quieto. Eu vim aqui cobrar uma coisa de direito. Eu não sei que proporção vai tomar isso aqui. Eu não gostaria. Eu tenho mais documentos. Que eu não quero também ultrapassar nem tomar o tempo mais dos senhores. Que não dá tempo de mostrar. Mas depois eu vou falar com o vereador Lázaro, que nós combinamos. Vou lhe mostrar tudo direitinho e pretendo resolver da melhor maneira. Nós precisamos da nossa sala para a gente fazer a nossa reunião. Isso foi prometido que o prefeito sentou na minha casa, no sofá da minha sala e me prometeu. Sentou no sofá da minha sala, conversando com a minha esposa e com o meu filho. Meu filho tem 18 anos. Aqui não tem. E às vezes eu vou até falar uma coisa, vocês me desculpem. Mas a experiência tem um ditado chinês que diz: os inteligentes aprendem com sua própria experiência. Os sábios aprendem com a experiência dos outros. O meu filho completou 18 anos. Está tirando a carteira de motorista. Aqui não tem um curso profissionalizante. Você vê aquelas criançadas saindo da adolescência, já engajando na idade de 18 anos, na descoberta, para ter uma vida já independente, e não tem nada. Dali vai criando-se droga, álcool, o que as meninas com 13, 14 anos, tudo grávida, não tem um lazer, não tem nada. 1 minuto para concluir, tá? Pois não. Chega assim, não tenho nada com isso, eu moro aqui, eu resido aqui, e fica por isso mesmo, e o povo não fala nada, e fica todo mundo quieto, e está tudo bem, e não é bem assim. Eu não sou daqui, eu estou aqui, e repito, sem medo de errar, o tempo que eu fiquei aqui, para mim o melhor governo foi o Paulo Dame. E eu tenho aqui algo para encerrar, só um instantinho, por favor. Se alguém quiser me culpar, que culpe o autor, não a mim. Eu sou muito ligado à música. E gosto da música. Tem uma música do Ivan Lins que ele diz: somos todos iguais essa noite. Na frieza de um riso pintado. Na certeza de um sonho acabado. É o circo de novo. Nós vivemos debaixo do pano. Entre espadas e roda de fogo, entre luzes e as danças das cores. Onde estão os atores? Pede a banda para tocar um dobrado, olha nós outra vez no picadeiro.
pede a banda para tocar um dobrado, vamos dançar mais uma vez. Eu não vou me estender porque é longa. E vou para encerrar, eu só quero dizer uma coisa. Só uma coisa só. Quem entendeu, bom. Quem compreendeu, melhor. Muito obrigado. Alô. Quero agradecer ao senhor José pela explanação. E vamos dar continuação à sessão com um grande expediente. O vereador João Medeiros. Quero dizer ao senhor José que ele pediu Senhor José, o senhor tinha me pedido se caso precisasse prolongar, né? Então foi prolongado o dobro do tempo regimental, tá bom? Tá bom. Então, vereador João Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, depois de ouvir atentamente as palavras do senhor Oliveira, eu acompanho pelo Facebook, né? Gostaria de dizer, senhor Oliveira, eu já até frequentei a AA, mas não era dependente químico, frequentei por amizade, e naturalmente o senhor deve ter conhecido uma pessoa que eu admirava muito, e que infelizmente faleceu, que prestava um grande serviço no AA, que era seu Rondão. Não sei se o senhor chegou a conhecer, alguém aqui conheceu, você conheceu o seu Rondão? Era uma criatura maravilhosa. Então eu conheço a instituição, né, a AA, porque eu frequentava a convite para conhecer melhor, e eu pude presenciar algumas situações, e de fato é uma instituição que merece muito respeito, muito respeito. Conheci a sua irmã, Dona Lê, uma pessoa maravilhosa, que realmente muito empenhada com relação lá ao bairro dela e à sociedade. Então, leve meus cumprimentos. Com relação à questão do transporte, senhor Oliveira, estive com o Odino e o Lázaro conversando com o secretário, fui até conversar sobre um outro evento, que é um projeto de lei de minha autoria, com relação ao tráfego de veículos pesados na Beira-Rio, em Barra de São João. Mas, na ocasião, eu aproveitei a oportunidade e falei sobre o transporte alternativo no nosso município, principalmente a van, que o custo é muito menor, o custo de R$1, que era cobrado nesse itinerário, que o senhor diz hoje que o ônibus cobra 3 e tanto. O secretário me falou que já estava tomando as providências, mas eu gostaria de solicitar aos companheiros desta casa que essa providência está demorando muito. Isso é em função de uma questão que aconteceu do governo do Estado, que foi como é que é o nome? O DETRO do governo do Estado, fez algumas apreensões de vans, dizendo que as vans tinham um transporte intermunicipal e que não era permitido essa situação. Mas entendo eu que alguns trajetos dentro do nosso próprio município, como é o caso de atender aqui do centro da cidade, a bairros isolados dentro do nosso município, não passando por rodovias estaduais, poderia ser resolvido imediatamente. O DETRO não pode se envolver com relação a essa questão dentro do município. Então, algumas situações, como é o caso do Palmital, dentro do Palmital poderia resolver. Aqui as comunidades dentro do distrito de Casimiro de Abreu poderia resolver. Então eu acho que está na hora deste Poder Legislativo tomar iniciativa com relação a essa questão do transporte. O grande expediente, senhor presidente, é para dizer sobre um assunto ligado à Secretaria de Meio Ambiente. Vou fazer um ofício ao secretário de Meio Ambiente, solicitando proteção às nossas aves ali que vivem nas restingas de Barra de São João. Ali no Praião, principalmente
principalmente as corujas. Aquelas aves ali estão sofrendo um processo de estresse muito grande, porque a população, ao invés de só tirar foto à distância, vai até os seus buracos e ficam ali mexendo, crianças e tal. E há um tempo atrás, até no governo Antônio Marcos, no começo do governo dele, no primeiro mandato, houve uma interferência da própria Secretaria de Meio Ambiente, colocando um sistema de proteção a essas aves. Então, naquele momento, lá atrás, se tomou providência com relação a colocando uma cerca de proteção a essas restingas e também a essas aves. Eu gostaria de solicitar à Secretaria de Meio Ambiente que colocasse, fizesse a mesma coisa que foi feito no passado. Proteção a essas aves e às restingas na nossa praia. Nós estamos em pleno século XXI, as pessoas cobram muito essa questão de intervenção na área de meio ambiente, e eu acho justo porque nós tínhamos uma quantidade muito maior, eu observo que nós tínhamos uma quantidade muito maior de corujas, e hoje a gente já não tem tanto porque o ser humano foi adentrando dentro ali do habitat natural dessas aves, e isso foi afugentando essas aves. Infelizmente, hoje a gente tem poucas em Barra de São João. Eu acredito que isso seja muito importante para a nossa fauna. Queria também dizer aqui que ontem eu fui pego de surpresa, me mandaram para o meu Facebook, foi até minha esposa que mandou, sobre o prefeito de Macaé, o doutor Aloísio, entrou com uma solicitação à Câmara de Vereadores em Macaé, com uma proposta dizendo que o salário dele, a partir de agora, ele não vai fazer jus ao subsídio dele como de prefeito, porque entendendo o momento que o município de Macaé vive, ele está abrindo mão do subsídio de prefeito e recomendou à Câmara de Vereadores, recomendou ao vice-prefeito que fizessem o mesmo. E as pessoas que representam deveriam ter algum tipo de atividade, e essas atividades sim arcar com a função do cargo de vereadores. É claro que isso é um assunto muito controverso, a gente entende isso, mas é um momento e o reflexo da nossa economia em função de tantas falcatruas neste país, e o momento pede alguma iniciativa por parte dos poderes, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Eu mesmo fiz uma intervenção nesta casa com relação a um pedido de redução do salário dos vereadores, através de indicação, porque seria uma atribuição da mesa diretora, seria uma resolução da mesa diretora. E essa indicação foi rejeitada por maioria nesta casa. Eu pude observar no Facebook que isso gerou muita discussão, muitas indagações, algumas perguntas, inclusive aqui em plenário, quando foi discutida a indicação de minha autoria, pelo vereador Bitó, se eu ia ser candidato novamente ou não ia ser candidato novamente, por estar entrando com essas iniciativas. E eu fui bem claro aqui, que são iniciativas do momento que a gente está enfrentando no país. E também do momento que o município está enfrentando com queda na sua arrecadação. E eu acho que cabe a esse Poder Legislativo mostrar para a sociedade que a gente tem um compromisso com esta sociedade. Eu acho que um grande momento de se mostrar. E a questão que eu pergunto, senhores vereadores, que todas as indagações, todas as perguntas, e até mesmo algumas pessoas me tratando de uma certa forma mal por essa iniciativa, eu fiz um questionamento a mim mesmo, não coloquei nada, deixei muito livre
para que as pessoas pudessem colocar ali no Facebook as suas opiniões. Porque eu acho que, como político, a gente não deve interferir nas opiniões das pessoas. Não deve induzir as pessoas a acharem a mesma coisa que a gente acha. Todas as pessoas têm um direito à sua formação de ideias. Isso é democracia. Então eu não fiz nada, não tomei iniciativa nenhuma, deixei a coisa fluir, as pessoas fazerem os seus questionamentos e até, de certa forma, algumas pessoas ligadas a políticos, a vereadores, também ao governo também, fizeram críticas pesadas com relação a essa minha proposta, dizendo que eu sou demagogo, que eu sou oportunista e tal. O que eu quero dizer com relação a essa declaração e essa solicitação do prefeito de Macaé, doutor Aloysio, ela só vem... Um minuto para concluir. Ela só vem confirmar. O doutor Aloysio também é hipócrita, é demagogo. As perguntas que eu faço à sociedade é que, se eu não trouxer como representante do povo algumas propostas que hoje eu vejo necessárias pelo momento que a gente está enfrentando na sociedade, no país, por que, quando eu trago uma proposta dessa e é rejeitada por maioria nessa Câmara, as indagações e as perguntas não são levadas aos vereadores que rejeitaram a proposta? Porque essa proposta traz benefícios à sociedade. Eu não devo ser questionado por isso. Quem deveria ser questionado são os vereadores que votaram contra. Não o vereador João Medeiros, que foi o autor da proposta. Pergunta aos vereadores que votaram contra a proposta o motivo pelo qual eles rejeitaram essa proposta. Para concluir, vereador. Claro. Então, essas são as minhas perguntas, essas são as minhas indagações, porque eu acho que a sociedade tem que entender que, quando eu venho para esta casa aqui, eu trago para cá, geralmente, os anseios da sociedade. São pessoas que conversam comigo na rua, me trazem essa situação e eu trago para esta casa para que a gente possa colocar em discussão e votação. Senhor presidente, só para encerrar, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que, na sessão passada, em Barra de São João, nós temos aqui um veto à LDO do prefeito, que eu gostaria que fosse trazido o mais rapidamente possível para esta casa. Hoje nós vimos aqui a leitura do veto à questão da iniciativa de educação financeira na rede municipal de ensino. São coisas extremamente importantes para a sociedade, que o prefeito, por questões pessoais, tem vetado e não tem demonstrado o mínimo de respeito e consideração pela sociedade, porque está buscando o interrompimento de propostas extremamente importantes para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento saudável de nossas crianças, para que elas possam se educar e ter responsabilidade com as finanças e poder ter um futuro melhor para elas. Então, são coisas, senhor presidente, que eu Vereador, solicito... Tem 13 minutos, vereador, falando. Conclui, por favor. Eu solicito que Vossa Excelência não tenha cumprido com a questão de trazer para esta casa o veto, a questão do projeto de lei, o projeto de lei de minha autoria, de emenda à lei orgânica, que diz que tem que descontar o salário dos vereadores na ausência da sessão. Corta o microfone dele. Vossa Excelência tem que trazer para esta casa para ser votado. Muito obrigado. Grande expediente, vereador Rafael Jardim. Senhor presidente, colegas vereadores, povo presente, povo que nos assiste em casa, imprensa, funcionário da casa, bom dia a todos. Vou começar minhas palavras, presidente, parabenizando o nosso amigo Zé Oliveira pela postura, pela coragem de ter vindo aqui pedir a tribuna livre para poder expor o problema do AA, dos Alcoólicos Anônimos, que é uma instituição seríssima que eu também conheço, que eu também já fui em algumas sessões, conheço o trabalho, conheço a doutrina. E queria dizer, senhor Oliveira, que a gente aqui na casa, nós temos, nossa voz aqui tem eco,
mas a gente também tem um mecanismo de tentar resolver as coisas, as mazelas do município, que é através de indicação. E eu já solicitei aqui o doutor Rodrigo, que para segunda-feira eu vou dar entrada na indicação, já vai ser lida, solicitando que o prefeito arrume uma sala. Doa uma sala, se não for lá onde era, que está com a maçonaria, mas que arrume outra. Que disponha de um local para que possa realizar o trabalho do AA, que é um trabalho importantíssimo. E então, na próxima sessão, já vou dar entrada aqui, já vou pedir os demais colegas vereadores que a gente aprove, para que aí já é uma ferramenta que a gente tem aqui no plenário para tentar resolver os problemas, que é através da indicação. Então, segunda-feira, nós já vamos votar, ler e vou pedir o presidente para que vote, para a gente votar favorável, que é uma coisa que dá mais força para que a gente disponha, que vocês possam dispor dessa sala. E com relação ao prefeito prometer as coisas e não cumprir, eu acho que na cidade aí é uma tendência, né? Você vai andar na cidade aí, tem diversas pessoas que estão chateadas, tristes, porque foram enganados. E o colega falou comigo que é muito difícil a pessoa te enganar 2 vezes, e o prefeito conseguiu, te enganou 2 vezes, só engana uma. Ao amigo conseguiu enganar 2. E o povo é ordeiro, o povo de Casimiro é ordeiro, porque é um povo inteligente, é um povo que dá muito valor às famílias, e o povo, em vez de fazer quizumba, o povo vai dar a resposta ano que vem na urna, votando no candidato que melhor vai representar a nossa cidade. Então o povo de Casimiro vai dar a resposta na urna, tenho certeza disso. Não podia deixar também passar em branco, a gente deu entrada aqui no requerimento, que vai ser votado na próxima sessão, pedindo informação de pagamentos feitos à empresa RL Comunicação e Marketing, porque é um serviço que a gente não sabe se é prestado. Quase R$500 mil foi pago a essa empresa para divulgação, é clipping de jornal, de matéria. Então nós estamos pedindo esses documentos para que a gente possa ter acesso, porque houve-se aí que é mais um caso aí de desvio de verba, de subfaturamento. Então vamos levantar as informações para depois tomar as medidas possíveis. E também queria aqui fazer jus ao que o vereador João falou, que conste em ata, por favor, que deixe registrado, porque realmente é uma coisa polêmica. Eu ainda tentei que a gente chegasse num consenso ali e não votasse a indicação do vereador João para baixar o salário na sessão passada, porque nós fomos ali, eu pelo menos fui pego de surpresa, mas queria deixar registrado aqui que eu votei a favor. Meu voto foi favorável a que se abaixe o salário, nós perdemos pela maioria dos vereadores que votaram contra. Mas que eu quero que conste em ato o meu voto, porque eu votei favorável que se abaixe o salário. E ainda propus até, o vereador João botou R$ 1.165, se eu não me engano, e eu propus até que o prefeito ganhasse o dobro disso. Vamos ver aqui se eu posso fazer, como é que tem que ser feito. Então, eu fui favorável. Se abaixar o nosso, tem que abaixar de todo mundo. Bota o prefeito ganhando 2 vezes que o vereador ganha. Vai ganhar R$ 2.300, 2.230. Eu acho que está muito bom. Então, só deixar registrado em ato, porque eu também vi todos esses questionamentos, né? O vereador saiu aí em matéria de jornal, porque é uma coisa que hoje está meio na moda, infelizmente, no país. A gente está vendo aí a repercussão que essas matérias estão dando, a população enfrentando os políticos, pedindo redução de salário. E ontem, durante a sessão da Câmara em Macaé, que também é no horário de 10 horas, igual o nosso, como o prefeito João citou, também ia citar, o prefeito de Macaé, numa atitude que a gente ainda tem que avaliar, se vai ser boa para ele no futuro, se não vai, eu ainda não tenho minha opinião formada, mas que é uma atitude inédita, pelo menos. Inédita é. A partir de ontem, o prefeito de Macaé não ganha nem R$1 mais. Ele abriu mão, entregou na Câmara ontem, fez um requerimento na Câmara, que a partir do dia 20, o dinheiro do salário dele é para ir para os cofres públicos, em solidariedade ao desemprego que está atingindo a região. Então é uma coisa que é uma coisa polêmica, mas, como conversando com o vereador João ontem, é uma tendência, né, que as coisas estão
estão caminhando. Mas então é uma coisa inédita. Né? Macaé com 240 mil habitantes, o prefeito está ganhando nada. Nós temos aqui 40 mil e pouco, o prefeito ganha 23 mil. Né? Não baixou nem um centavo do seu salário. Então, concha em ata, por favor, porque isso vai dar uma discussão, vai dar muito pano para a manga, que concha em ata aqui o nosso posicionamento. E mais uma vez aqui registrar os parabéns ao senhor Oliveira por ter usado a tribuna da casa brilhantemente. Vereador Juninho. Senhor presidente, vereadores, por presente da internet. Presidente, fiz a minha inscrição no grande expediente, não é muito de minha praxe, que gosto de falar na explicação pessoal. Primeiro, como membro da mesa diretora ao lado de Vossa Excelência, quero deixar aqui um pedido. Que a tribuna livre fosse feita, nas entrevistas que Vossa Excelência tiver, que a tribuna livre fosse usada para falar dos problemas do município, não para acusar políticos e não para falar das suas preferências políticas aqui na tribuna livre. As preferências políticas têm que ser respeitadas de todas as partes. Respeito o cidadão Oliveira que esteve aqui hoje falando sobre a ar, corretamente. Respeito falar sobre o transporte do município e qualquer outro assunto do município. Agora, não vou aceitar aqui que acuse um vereador que não está na casa. Não vou aceitar, mesmo porque esse vereador está presente em todas as sessões e que se fale pessoalmente para o vereador, qualquer que seja. Não vou aceitar. Não vou aceitar, porque tem que ser, eu respeito o cidadão, mas para que o cidadão também respeite os políticos que estão aqui. Contra a vontade ou a favor da vontade, foi eleito pelo povo. Enganando, deixando de enganar, ajudou, elegeu e infelizmente é o que o vereador Rafael falou aqui. Tem que se dar resposta em próximas eleições. Agora, eu não vou aceitar, se Vossa Excelência liberar a tribuna livre daqui para frente, para qualquer cidadão desse município, e que se aqui for acusado qualquer político que está sentado aqui, ou qualquer coisa anterior a político aqui no plenário, eu vou interromper como vereador a tribuna livre, porque não é um assunto pautado aqui. Isso tem que servir para um e tem que servir para todos. Nós temos que respeitar tudo que é falado na tribuna livre, mas de acordo com aquilo que for proposto para ser falado. Quem quer respeito tem que dar respeito. Então, deixo aqui as minhas palavras referente à tribuna livre nessa casa. Eu acho que tem que ser respeitado. Senhor presidente, eu quero aqui dizer também o seguinte. Eu, às vezes, fico meio confuso com o município vizinho de Macaé. Às vezes, eu fico meio confuso. Porque hoje vejo uma notícia que o prefeito abriu mão do seu salário. E há um mês atrás, eu escuto aqui no plenário que um vereador nomeou 11 cargos de 5 mil, de 3 mil, de vários mil reais. Eu não estou entendendo como está funcionando Macaé. Realmente é uma coisa para ser apurada. E se um vereador nomeia 11 cargos e ontem o prefeito vai à Câmara e renuncia o seu salário, tem alguma coisa errada nisso aí, senhor presidente. Tem alguma coisa errada. Eu não estou conseguindo entender essa avaliação do prefeito de Macaé. Até mesmo porque pode até ter acontecido que o prefeito está querendo fazer um lobby político dentro do município, no qual deve estar muito mal e não deve conseguir se reeleger, e está abrindo mão do seu salário, para que isso vire uma mídia positiva em prol do seu nome. Pode até ser que seja isso. Aí confunde as pessoas que ali são eleitores. Mas é uma coisa realmente... Mas, ao mesmo tempo, avalio essa ação do prefeito de Macaé como uma ação perfeita. Porque aqui foi votado uma indicação para abrirmos mão, baixar o salário. E deixou agora que os vereadores que são a favor deveriam fazer o mesmo. Abrir mão, vim aqui à Câmara, eu abro mão a partir do dia 20 do mês que vem do meu salário, que aí é uma coisa pessoal, a favor daqueles que estão
Aqueles que estão, volta para os cofres públicos. O do prefeito de Macaé não está sendo louvável, que vai voltar para os cofres públicos. Então, acho que aqueles que estão favoráveis a diminuir o seu salário, a que seja feita, que abra mão também, poxa. Legalmente, judicialmente, não foi o que o prefeito fez? Não foi isso que o prefeito tomou uma atitude louvável de vários aplausos? Ele abriu mão, é legal. Ele abriu mão. Então, se aqui existir uma minoria que quer também isso, que abra mão. A partir do mês que vem, vai na Câmara, protocola lá e fala, a partir do mês que vem, eu abro mão do meu salário 100%. Aí sim, eu acho que o prefeito de Macaé deu uma brecha muito grande, presidente, para aqueles políticos que estão realmente preocupados, né, que estão achando que o salário do vereador, que é R$5.000 por mês, vai fazer uma diferença muito grande nos cofres do município. Então, abra mão. É a minha colocação, é o meu pensamento. Então, o grande expediente, me inscrevi para falar sobre isso, e no grande expediente fala sobre o restante que tem que falar. Muito obrigado. Grande expediente, mais um vereador Lázaro. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, público de casa. Senhor presidente, eu também quero fazer jus às palavras do vereador Juninho. O senhor Oliveira estava aqui nesse momento, se retirou, mas eu tive uma conversa com o senhor Oliveira semana passada, após a sessão, e foi uma conversa até muito construtiva, né? Ele falando de alguns anseios dele em relação ao AA, e eu peguei o contato dele, inclusive, fiquei de poder fazer os meus contatos também dentro do governo para saber qual andamento estava. Já sabia da questão da sala do AA, que fica posicionado ao lado do DPO. Estava cedido para a maçonaria, né? O local lá está totalmente cedido à maçonaria. A maçonaria hoje, né, ela guarda lá, eu acho que cama hospitalar, cadeira de roda, enfim. Mas fico triste de ver, senhor Oliveira, a sala como está lá. Foi cedida para a maçonaria e a sala da forma que está, né? E tive um bom papo com o senhor semana passada, gostei inclusive da nossa conversa. Acredito que o calor da emoção acabou que fizesse com que o senhor extrapolasse um pouco dos assuntos, né? Até porque eu não poderia deixar de falar, até mesmo respeitando muito o senhor, né? E todo o seu desejo de fazer com que o AA retorne com a sua eficácia, com a sua eficiência, que eu acho que é importante também, e por isso me solidarizei em poder correr atrás, mas também não posso deixar, o senhor Oliveira, de falar aqui, né, de que do posicionamento que o senhor acabou extrapolando, falando do vereador Dino, né, e se posicionando de uma forma de outros prefeitos aqui também, né, até porque aqui é uma casa democrática, a gente aqui sabe que a tribuna livre, né, é permitido referente ao regimento interno, mas o senhor pode ter certeza, né, né, até mesmo o senhor desabafando, tendo as suas mágoas pessoais com o vereador aqui, né, mas o senhor pode ter certeza que eu conheço também o vereador Dino de perto, e eu sei também que, independente, né, de que caso ele tenha tido alguma falha com o senhor, mas que é uma pessoa e um vereador que trabalha afincamente, é um vereador que vem lutando para que o município cresça e venha tendo oportunidades melhores de desenvolvimento. Até porque aqui ele é um vereador que mais apresentou projetos de lei nessa casa. Então eu quero fazer uso aqui justamente pelo fato dele não estar aqui presente. Mas algumas colocações suas foram louváveis, sim, eu tenho que reconhecer. Inclusive eu não sabia que o senhor viria fazer viria fazer aqui o uso do plenário, né? Mas eu pude conversar com o secretário Edinho, e ele está muito bem disposto, sim, a ceder uma sala para o AA. Até porque essa pessoa aí que mandou o e-mail, para nem quem eu sei que mandou, né, falando de redução de danos, inclui-se também o alcoolismo, né?
toda a questão lá da dependência química que o CAPS atende, pode ter certeza também que inclui também o alcoolismo. O alcoolismo também é um mal de dependência que traz transtornos mentais, que traz questões também que afetam diretamente na família, né? Eu parabenizo o senhor pela sua disposição em querer resolver isso, né? E eu me coloco à disposição também. O senhor pode ter certeza disso. Eu me coloco à disposição. Eu quero sim conversar com o senhor, né, após a sessão, mas eu acho que certas colocações do senhor aqui alimenta muita gente para o mal e pode fazer com que o movimento contrário prejudique com que a ação dessa questão do Alcoólicos Anônimos possa ser realmente de fato realizada, né? Porque eu acho que o município está dando um passo muito certo para a questão da redução de danos, né, da questão do transtorno mental, do combate à dependência química, e eu tenho certeza que o AA faz parte desse projeto, né? O governo está aí, eu acho que o CAPS não veio para cá à toa, né? O prefeito não decidiu criar o CAPS à toa. Eu tenho certeza que vai ser um avanço muito grande. Inclusive está sendo muito bem elogiado pelas igrejas que fazem esse tipo de reunião, como aqui na nossa igreja católica, com o Miltinho aqui. A gente tem aqui a Pastoral de Sobriedade, que também ajuda muito na questão da dependência química. Então eu tenho certeza, né, que o anseio do senhor, né, é pertinente sim. É muito bom que o senhor venha para cá e trazer isso para cá para que a gente também fortaleça e ajude, né? Mas foi como o vereador Juninho falou, eu acho que o uso da tribuna livre ela tem que ser falada de um problema social, de uma questão aqui que a gente possa estar ajudando e a sociedade possa saber, mas não fazer uso para que fomente alguns políticos, né? E, senhor presidente, só para concluir, né, em relação ao doutor Aloysio, né, em ter renunciado o seu salário, o vereador Juninho... Vereadores, por favor. Senhor José Oliveira, o senhor já... Não, senhor José Oliveira, o senhor não tem essa oportunidade. O senhor não tem essa oportunidade, senhor José. O senhor teve mudando a tribuna ali, por favor, respeita. Não pode. Por favor, senhor José, por favor. O senhor pediu a oportunidade, foi dada, agora não pode. Não pode. Eu vou ter que suspender a sessão, se o senhor continuar. O senhor pede a tribuna livre e fala de novo, mas agora o senhor não pode falar, por favor. Para concluir, vereador Lázaro. Para concluir, senhor presidente, em relação à renúncia do salário do prefeito doutor Aloysio, realmente, eu, quando trouxe aqui para essa casa, através do vereador Rafael Jardim, eu também me espantei. O vereador Juninho até me tirou as palavras da minha boca, né? Porque ele renuncia ao salário de prefeito. Mas, como o vereador Rafael Jardim disse, um mês mais ou menos passado, que o prefeito lá de Macaé nomeou vários assessores do primo dele, que é vereador lá também, com salário de 5 mil, com salário de 6 mil. Então é controverso, né? Isso é muito controverso. Eu acho que a atitude dele de renúncia de salário, é importante. Eu acho que motiva as pessoas a acreditar mais na política. Mas, em outra vertente, ele vai e dá a oportunidade ao primo do vereador Rafael Jardim, que é vereador lá também em Macaé, de nomear 11 assessores com salário de 5 mil e 6 mil reais, né? Que na época o vereador Rafael Jardim queria comparar a crise de Casimiro com a crise de Macaé. Então acho assim que são, né, realmente vertentes diferentes, né? A atitude do prefeito pode ter sido louvável, mas diante dessa circunstância eu já questiono, tá? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela tolerância. Grande expediente. Mais algum vereador? Nós não temos a ordem do dia. E antes de passar para a explicação pessoal, explicar ao vereador João e a assistência por que o veto da LDO não veio. Porque o prefeito, são 3 emendas, o prefeito vetou as 3 num único veto. Entendimento com o procurador jurídico da casa. Nós estamos procurando uma saída regimental
para a gente dar o parecer separadamente, porque às vezes a pessoa quer vetar uma emenda, quer aprovar o veto do prefeito numa emenda, mas não quer na outra. E o prefeito mandou um veto só, vetando as 3. Então eu estou conversando com um jurídico da casa para votar o veto de uma emenda, votar da outra, vetar da outra, porque às vezes o vereador quer manter o veto em uma e quer derrubar o veto da outra. Por isso que a mensagem não chegou na casa, porque eu quero trazer de forma para que o vereador possa dar o seu voto com consciência. Não sei se eu fui claro, são 3 vetos, são 3 emendas, o prefeito vetou as 3 num único veto. E se o vereador quiser manter o veto em uma e quiser derrubar o veto na outra? Por isso eu estou procurando a saída jurídica com o procurador, para nós fazermos separadamente, por isso que eu não veio para casa ainda. Eu acho que é a forma do vereador poder dar o voto dele com mais consciência. Por isso que eu não veio, vereador João Medeiros, só por causa disso. Mas na próxima sessão, com certeza, estará aqui. Explicação pessoal, vereador Rafael Jardim, para o sorteio. Vereador Bitó, justificadamente sua ausência. Vereador Kim esteve lá em casa hoje de manhã, só para justificar a ausência dele também. Vereador Dino está com filho também com problema de saúde. Vereador Rafael Jardim, explicação pessoal. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, eu vou iniciar minhas palavras aqui, sendo solidário ao senhor Oliveira, porque às vezes é complicado mesmo, a gente fica ouvindo umas coisas e a gente fica chateado com a situação e a gente quer falar. Infelizmente o regimento não permite, mas eu já ouvi o presidente falando com o procurador aqui, a sessão está caminhando, ano que vem as coisas vão esquentar e a sessão está caminhando, o plenário é completamente vulnerável, então que Vossa Excelência solicite que venha as pessoas aqui, porque nós temos os direitos e os deveres que todo mundo tem que seguir, nós vereadores e a população. Então, que a presidência dessa casa tome as atitudes para que a gente possa ter sessões na extrema tranquilidade e lutarmos aqui pelo futuro de Casimiro de Abreu, porque é o que a gente faz aqui diariamente, às segunda e quarta e durante o desenvolver do nosso mandato. Queria dizer também, senhor presidente, que eu venho avaliando a sessão nossa, às vezes eu mesmo fico me questionando com relação à postura da gente, e a sessão da Câmara eu acho que é uma unanimidade aí, a sessão da Câmara nossa está ficando uma sessão chata. Fica aqui um vereador acusando o outro, fica aqui os do governo defendendo, nós somos contra acusando. Só que está ficando uma coisa chata e as coisas não estão caminhando. A coleta de lixo em Casimiro de Abreu está de mal a pior. Às vezes a gente não fala, e às vezes nem eu também. Você vai lá em Barra de São João, Barra está fedendo. Onde Vossa Excelência mora. Você anda ali no Peixe Dourado, Recanto dos Paraty, tem até urubu perto das crianças. Acho que a gente tinha que fazer uma reflexão e começar a usar o plenário para favorecer o município. Não ficar de guerrinha aqui, de ataque pessoal, né, que fica aqui um falando do outro, do parente do outro. Não, o vereador Lázaro falou do que eu falei do meu primo lá. O vereador também tem uma irmã que ganha 12 mil na prefeitura. Não sei se foi indicado por Vossa Excelência ou por competência dela. Não sei, mas não vem aqui acusar Vossa Excelência, pode ser competência. Né? Então, isso aí, qual prefeitura que isso não acontece? Qual prefeitura que isso não acontece? Então a gente fica aqui, o que vai ganhar? O que a população de Casimiro vai ganhar? Então, eu acho que está na hora de a gente fazer uma reflexão, todos nós, porque a gente fica aqui 2 horas, tem dia que dá vontade de ir embora, presidente. Tem discurso aqui que dá vontade de levantar e de ir embora, porque está se tornando uma sessão chata, cansativa e de muito ataque pessoal. O ataque pessoal já vai ter na campanha, que não tem. Todo mundo fala, não vou agredir ninguém, mas na campanha todo mundo vai na casa, um fala do outro, atrás do voto. Então a gente está antecipando o processo eleitoral do ano que vem, para diversos ataques aqui pessoais. Então essa é a minha opinião. Eu acho que a gente teria que rever aqui e falar coisa do nosso município. Né? Falar coisa
do nosso município. A gente pediu lá com relação aos buracos da estrada Serra Mar. Fizemos um requerimento aqui para que se mande para o DR. Fiz a indicação para que a prefeitura vá ali e conserte. O secretário, o administrador do bairro industrial, Tobias, que faz um trabalho bacana lá, o Tobias vai lá, às vezes bota barro e posta na rede social, né? Então, eu acho que ali é um paliativo que as pessoas estão fazendo. E agora, perto de onde Vossa Excelência tem uma propriedade, ali naquele galpão, acho que é de Vossa Excelência ainda, antes de entrar para a escola agrícola, acho que é quase em frente o galpão ali, a pista quase acabou. Passei lá hoje de manhã. Então o buraco que era lá mais para frente já está dentro do nosso perímetro urbano. Então acho que não custa nada ver um caminhão de asfalto e a prefeitura fazer esse reparo. Então que a gente possa aqui, eu estou falando uma coisa aqui, estou sendo sincero, não estou sendo demagogo. E como falei antes, no meu pronunciamento, talvez foi mal interpretado. Eu ainda não avaliei se a posição do prefeito de Macaé foi uma coisa boa ou não. É uma coisa inédita que eu falei aqui. Uma coisa inédita. A gente não viu isso na região ainda. O prefeito abrir mão do seu salário. Então, é bom. É eleitoreiro? Eu não sei. Eu ainda não tenho uma opinião formada. É que é uma coisa inédita. Que é o primeiro prefeito que faz isso na história aqui da nossa região. Mas não sei também se é onde ele quer chegar, mas também não me importa, porque eu sou vereador de Casimiro, não de Macaé. Acho que a gente tem que pegar os exemplos bons dos municípios vizinhos da nossa região e tentar trazer para cá. Acho que isso é importantíssimo, esse feedback que a gente faz com as câmaras vizinhas, de trazer. O vereador João viu um projeto de lei em Búzios, achou bacana, trouxe para cá. O vereador Juninho tem muita amizade com o vereador de Seu Jardim. Então, acho que isso é importante para a nossa região. Então, meu presidente, queria deixar aqui registrado e pedir aqui encarecidamente que se melhore a coleta de lixo na cidade. Porque hoje, chega em Casimiro, a cidade está feia. E tem mais. Ali naquele galpão, em frente, onde funcionava a boate, na beira da pista, há pouco tempo atrás foi uma boate, tem um cidadão ali, morando ali há mais de mês. Cadê a Secretaria de Assistência Social do município? O rapaz botou uma barraca, tem a proteção ali, que era a proteção da bilheteria. Ele botou uma barraca de camping lá dentro, estende a roupa dele, faz comida, tem panela, está morando ali dentro da barraca. Na beira da pista, a pessoa que passa, o turista que passa aí, Casimiro de Abreu, a pessoa morando na rua. Será que a Secretaria de Ação Social do Casimiro não pode ir lá tentar que esse rapaz volte para a casa dele, pagar a passagem dele, ver de onde que ele é, dar uma condição digna de vida para esse cidadão? Se não for do município, tem que devolver, manda ele para onde ele é, paga a passagem dele, para o tratamento de saúde que ele tiver que fazer, mas devolve, não pode ficar ali. Na beira da pista, onde passa aí mais de 30, 40 mil carros todo dia. Então, acho que esses são debates que a gente tem que trazer para cá, porque com isso nós vamos debater, vamos tentar solucionar os problemas. Não vamos ficar aqui de guerrinha, de ataque pessoal. E no mais, um bom dia a todos. Antes de passar ao próximo orador, já o vereador falou, está no assunto, eu faço uma obra ali, aí esse dia eu passei lá, o rapaz trabalha comigo, está pondo buraco na Serra Mar. O rapaz, meu funcionário, está pondo buraco na Serra Mar. Aí eu chamei, rapaz, você vai estar trabalhando, está pondo buraco na Serra Mar? Ele virou para mim e falou assim: Pezão, você é vereador, a Serra Mar está em frente a uma construção sua. Aí eu achei melhor tapar para não ficar mal. Aí eu falei assim: tá bom, você tem razão. Então os funcionários da gente, que está tapando os buracos na Estrada Serra Mar, que é uma obrigação do governo. Próximo orador. Vereador Juninho. Senhor presidente, vereadores, por presente, por internet. Presidente, não ia fazer uso da palavra, mas como o vereador Rafael Jardim citou sobre dois assuntos que talvez falaria na próxima sessão, realmente, vereador, Vossa Excelência está coberto de razão sobre aqueles moradores ali. Aquilo ali é uma vergonha. Não só a assistência social, mas a defesa civil, enfim, o órgão do nosso município que
que tem a responsabilidade de ver isso, já teria que ter visto isso há muito tempo. Eles estão morando ali, o proprietário do imóvel já esteve ali para tirar, não conseguiu, essa é a verdade, e com certeza não conseguiu te fazer a desocupe ali. É como se fosse tão... O vereador João falou a verdade. Com relação, senhor presidente, aos vetos, Vossa Excelência está coberto de razão. Porque se vier em bloco, eu votarei contrário. Mas se vier desmembrado os vetos, eu vou votar a favor contra o veto da regularização fundiária, que eu dei meu voto aqui. Eu sou corretor de imóveis, acho que é um avanço para o município. Já deixo declarado o meu voto, acho que não tem problema. Mas se vier em bloco, com certeza você está coberto de razão. E quero aqui deixar também, senhor presidente, dizer o seguinte, que às vezes as pessoas vêm para essa sessão preocupado realmente no bem e na continuidade da qualidade de vida do município. Mas que também talvez não tenha o mesmo direito de nós políticos no momento de Câmara, porque aqui é um plenário, aonde que existe dois lados, assistência, e aqui aonde estão os vereadores eleitos pelo povo, constituídos pelo povo, mas de repente eu me assusto com algumas atitudes, porque quando o Samuel Neves esteve aqui para fazer uso da palavra, quando ele usou a palavra peculato, eu estou a favor de Vossa Excelência, está errado, isso aqui não é feito para isso. Mas ele, quando protocolou na presidência, ele veio aqui falar sobre o Rede, o partido, o novo partido que estava sendo, e automaticamente Vossa Excelência era um dos membros que está postulando a se filiar, ou se é filiado, não é isso? E aí se foi citado aqui, mas eu não vi, exceto essa palavra de acusação a Vossa Excelência, a não ser com o e-mail que ele leu aqui. Tá certo? E Vossa Excelência teve a hombridade e teve a maneira de se defender, porque estava aqui presente. E quero deixar claro também, senhor presidente, que em hora nenhuma, eu tenho 41 anos, nunca tive medo de grito e palavra alta. Nunca tive medo. E não vou ter a partir de hoje. Por que eu vou ter medo de gritar e falar alto a mais ou a menos com alguém? Não vou. Acho que tem que ser respeitado o que se fala aqui, para que a gente possa respeitar também. Então, quero dizer a Vossa Excelência, que quando o vereador Rafael fala de que Vossa Excelência tem que analisar melhor a situação de uma sessão mais tranquila ou não, quero dizer que de minha parte, pode dar sequência do jeito que está, que eu não tenho medo de nada. Tenho medo de nada. Faço meu trabalho, críticas são feitas para isso mesmo, existe para ser feita. Agora, eu respeito o próximo, mas quero também ser respeitado. Então eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que, em hora nenhuma, por mim, a sessão vai continuar da maneira que está. Não me sinto ofendido e nem ameaçado por ninguém, não me sinto. E tenho certeza que no ano que vem também, se tiver que travar qualquer tipo de embate, com qualquer pessoa que seja aqui, estou aqui à disposição. Não estou aqui para correr e nem para ter medo de nada, porque eu acho que dentro da razão, qualquer um tem o seu direito. Então, não vejo essa preocupação maior. E quero dizer a Vossa Excelência, vereador Rafael, que às vezes quando a gente menciona o nome de Vossa Excelência e menciona o nome de Macaé, porque desde 2013, quando Vossa Excelência entrou aqui junto conosco, Vossa Excelência sempre compara Casimiro com Macaé em várias situações. Então, já é
automaticamente, quando se tem um assunto de Macaé aqui e que foi dito nessa casa, de repentemente, Vossa Excelência pode até ter colocado de uma maneira diferente, na hora do calor, sobre as assessorias que foram dadas, e hoje a gente viu um prefeito que Vossa Excelência acabou de confirmar aí, que não sabe se é realmente legal ou se é bom Macaé, a gente tem que realmente dizer que é confuso. É confuso. Vossa Excelência não tem que levar isso aqui como ofensa, mas é confuso. É confuso. Eu não estou aqui, nem o vereador Lázaro, nem ninguém, dizendo que Vossa Excelência está errado ou se está certo, mas é confuso. É confuso. Há um mês atrás, a gente ouviu na tribuna que um vereador teve 11 nomeações e hoje o prefeito abre mão de um salário. Então, é confuso. A Vossa Excelência tem que entender que é confuso. Nós não estamos aqui te colocando como você, a sessão é chata. Aqui existe um regimento interno para ser cumprido. Após as matérias lidas e votadas, Vossa Excelência tem total direito de se retirar, como qualquer outro vereador aqui. A gente foi eleito para estar aqui nos horários que realmente o regimento interno dessa casa ela exige, e pelos dias que ela exige. Nós temos que estar presente aqui, porque são 2 dias por semana. São 2 dias por semana. E já se torna chato, enjoado, então Vossa Excelência usa o seu direito de poder retirar a hora que quiser. É seu direito. E de não ouvir o que os embates e os debates que aqui está sendo feito. Então eu quero deixar aqui a minha posição. Essa é a minha posição. Eu vou continuar aqui até dezembro de 2016, porque o povo me constituiu vereador até lá. Se ano que vem o meu trabalho, a minha conduta, a minha maneira de lidar com o povo e o reconhecimento me retornar aqui, estarei. Se não, tocarei minha vida profissional que sempre tive. Então, acho que, independente de ser enjoado ou ser chato, nós temos que respeitar o discurso de todos os 9 vereadores aqui. Tem que ser respeitado. O vereador João, às vezes passa 2, 3, 5 minutos. É dentro de uma matéria que o vereador traz, é dentro de um assunto, e por isso ele vai ser mais chato ou menos chato que alguém? Não. Você tem que estar aqui dentro do horário, respeitando a cada direito dos minutos que cabe ao regimento. Então essas são as minhas palavras. Muito obrigado, bom dia a todos. Vereador Lázaro. Senhor presidente, senhores vereadores, assistências, público de casa que nos assiste. Bom, senhor presidente, eu só quero também fazer uso da minha explicação pessoal para poder... eu acabei não parabenizando em Barra o evento Época Abreu, que foi um evento maravilhoso. Não estive presente, confesso, mas acompanhei, né, por fotos e vídeos e achei muito interessante o evento. É um evento nesse segmento que no nosso estado, né, ele está como um dos melhores, junto com o evento que tem lá em Paraty, que eu até não me recordo o nome, é Flipper, né? Isso. Então, tá de parabéns à Fundação Cultural, e eu tenho certeza que o município só ganhou com isso, Barra de São João só ganhou, né? E um final de semana ganhou uma praça nova e teve um evento maravilhoso como Época Abreu. Fico muito feliz por isso. Quero fazer coro às palavras do vereador Juninho. Acho que, independente da postura aqui do vereador, o vereador tem imunidade parlamentar, ele pode falar o que quiser, o regimento interno permite isso, né? E o senhor está de parabéns, vereador, por ter falado isso, ter entrado nesse assunto. Acho que cada um tem seu direito de falar o que quer aqui, né? Até porque cada um foi eleito pela população para estar aqui. E eu acho assim, o seguinte, que quando convém a um vereador, eu acho que aqui existe uma temperatura, quando a temperatura está boa para a oposição, nas discussões aqui, a oposição não trata de como uma sessão chata. Mas quando a temperatura talvez, né, esteja favorável para a bancada do governo, aí se torna chato, né? O vereador Rafael Jardim é um dos que, e até louvável isso, eu acho que o vereador ele tem realmente que em todas as oportunidades fazer uso da palavra. E na maioria das oportunidades, tanto no pequeno expediente, grande expediente, explicação pessoal, justificativa de voto, ele faz uso da palavra, né?
faz uso da palavra. Isso faz com que prolongue a sessão também. E isso não pode, e a posição de cada um aqui não pode ser desclassificada, né? Não pode ser diminuída. Né? Eu mesmo pedi desculpa ao vereador João, que de vez em quando eu fazia caras e bocas aqui quando o vereador ele se levantava para falar. Mas me retratei, pedi desculpa. Acho que realmente, né, às vezes é uma brincadeira que ofende. Eu pedi desculpas a ele, que talvez foi muito imaturidade minha ter aquela postura, ter feito isso. E peço desculpa, porque eu acho que cada um tem seu momento aqui de poder falar o que deseja falar, aquilo que necessita falar, e a oportunidade que a gente tem, até porque são 2 dias na semana só. Né? É a oportunidade que a gente tem de poder falar o que é necessário e o que a gente acha que é bom para a população. E os embates aqui nunca vão deixar de existir. Pode mudar a Câmara toda, pode mudar todos os componentes aqui, mas nunca vai deixar de existir. Porque são opiniões diferentes, são posições diferentes. Então tem certeza que os embates não vão deixar de existir. Se os embates são chatos, né, então é que se acabe a Câmara, porque nunca vai deixar de existir. Sempre vai ter uma oposição, sempre vai ter situação, e os embates vão ser sempre até relevantes para a discussão e para a saúde da sessão da Câmara. São essas minhas palavras. Desejo a todos. Permita a parte, vereador. Senhor presidente, vereador, por presente, eu só pedi a parte, já agradeço a parte do vereador Lázaro, que ainda está com 3 minutos ainda, está bem, bastante tempo. Vamos deixar o vereador João encerrar a sessão com todo o brilhantismo e falar um pouco mais, vereador. Já tem até meu consentimento, se passar um pouco mais, não tem problema nenhum, não vou questionar. Quero aqui falar duas coisas rápidas. Primeiro, eu quero aqui parabenizar o meu amigo Sérgio Moizinho, porque estive com ele numa operação lá no hospital, atendendo uma pessoa, e hoje vejo o quanto é importante aquela obra do Corpo Bombeiro no nosso município. Quero aqui deixar meus parabéns a você, meu amigo Sérgio Moizinho, e a todo o batalhão ali do Bombeiro, Corpo Bombeiro, a todos os integrantes ali, porque o trabalho que o Corpo Bombeiro tem feito no nosso município é uma coisa assim extraordinária. O carinho que o Corpo Bombeiro tem com as pessoas, não importa onde seja o resgate, eles estão lá, com toda a boa vontade. Quero deixar aqui meus parabéns e quero deixar aqui em meu nome, meu agradecimento como morador dessa cidade pelo belíssimo trabalho que vocês têm feito lá na Corporação Corpo Bombeiro. Quero dizer aqui também que vou trazer na próxima sessão o nome do diretor do DR regional. É Ronaldo alguma coisa, se eu não me falha a memória. Eu vou procurar saber. Porque esse cidadão está sentado naquela cadeira há vários anos. E há vários anos, vereador Rafael, que os mesmos problemas das estradas estaduais do nosso município continuam. E esse cidadão continua sendo responsável pelas nossas estradas, pelo DR. Doutor Henrique é do Estado, estou falando aqui da regional, que trata da nossa região. É Ronaldo alguma coisa, eu vou trazer na próxima semana. É um cidadão que pouco se importa com as nossas estradas estaduais. Pouco se importa. Vai aqui na Serra Mar, aqui, bota um paliativozinho lá e bota no relatório que fez um autoconserto. Isso é inadmissível. Esse cidadão não tem capacidade nenhuma para estar à frente dessa regional. E aí a gente quem paga? São as vidas que passam ali, a buracada que está, bate em carro, tira a vida, como agora, há uns dias atrás, um motoqueiro faleceu aqui. E que eu vou levantar, vereador Lázaro, qual é o nome desse cidadão? E vou dar aqui uma moção de repúdio a ele. A moção de repúdio. Para que amanhã depois a gente não tenha que dar tribuna livre aqui para as pessoas falarem que a gente não cobra nada sobre isso. Você está entendendo? Eu acho que você, quando ocupa um cargo, você tem que ter capacidade para estar ali. E não olhar para as cidades que te apadrinham a mais ou a menos. O nosso município não é diferente de Rio das Ostras. Nosso município não é diferente de Macaé, de Conceição de Macabu, de Cabo Frio. Que importa? Nosso município é igual. Então tem que ter o carinho do mesmo, que não está tendo por esse cidadão. Mas vou levantar e eu te agradeço a parte. Muito obrigado. Eu que agradeço por abrilhantar a parte, vereador Juninho. E pode contar comigo também. Eu encerro aqui minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
e um bom dia a todos. Vereador João Medeiros, expressão pessoal. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, vou falar aqui sobre um pronunciamento aí do vereador Juninho. Primeiro, com relação ao que a solicitação de Vossa Excelência para que a minha proposta se faça individualmente. Cada um que não quiser reduzir o salário, que o faça destinando esse recurso ao orçamento da Câmara. Porque se eu abrir mão do meu recurso para a Câmara, quem vai gerir o recurso é o presidente da Câmara, que é o ordenador de despesa. Nós temos que entender que isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Eu quero dizer para os companheiros desta casa, quero dizer para os companheiros de assistência, que a proposta minha é uma proposta de mérito até simbólico, pelo que a gente está vivendo, o país está vivendo. Mostrar para a sociedade que nós temos um compromisso com a sociedade é uma obrigação, um dever nosso. Com relação a essa discussão, nós temos aqui uma pessoa que questionou, que falou, que é o Daniel. Eu vi o que você postou, Daniel, e quero dizer para você que você falou ali, com relação que essa proposta minha não vai resolver a questão do funcionalismo público no município, principalmente na questão dos professores. Bom, a proposta não foi exatamente essa. Vossa Excelência colocou isso devido à minha explicação. Eu atrelei a questão do valor, a questão do recebimento do professor, por exemplo, nas categorias A, B e C, o que o professor, para fazer até mesmo, Daniel, de uma certa forma você está coberto de razão, porque minha proposta, de uma certa forma, alcançou um objetivo meu. Agora, propostas para aumento de funcionalismo, se você verificar, eu já fiz, já foi aprovado por unanimidade nesta casa, e depois dessa proposta já houve aumento para o servidor público. Já houve aumento para o servidor público. E uma das maneiras que o prefeito Antônio Marcos fez para me convencer, presta atenção, vereadores, uma das maneiras que o prefeito Antônio Marcos fez para me convencer a votar pela terceirização dos serviços da saúde, da IGH, foi justamente essa, Daniel. Sabe qual foi o argumento do prefeito para mim, que me sensibilizou? Porque eu sempre, se você verificar na história, no meu desempenho político, desde que eu me elegi como vereador, eu venho aqui solicitando aumentos para o servidor público. Sempre na história. Não estou jogando conversa fora, eu tenho os documentos para te apresentar, se você quiser. Mas o prefeito falou que ao contratar uma empresa terceirizada, no caso a IGH, sobraria mais recurso próprio para que ele pudesse efetivamente melhorar o salário dos servidores do município. E esse foi o argumento. Se ele falar que é mentira, vai haver essa questão da cariação, porque foi a maneira que ele encontrou para me convencer sobre a terceirização da IGH, que ele sempre foi contrário à terceirização desde a época de governos passados. E eu também fui contrário, e foi uma posição muito radical que eu fiz para ele, que eu não aceitava a terceirização de serviços da saúde. Mas ele me convenceu dessa meta. Ô, João, já que você tem feito proposta com relação ao aumento do servidor, não existe outra forma para a gente conceder esses benefícios ao servidor, a não ser comprometer alguns recursos do royalties para pagamento dos serviços da saúde e assim sobrar mais recursos para melhorar o salário dos servidores. Então, eu proponho, Daniel, já que você é funcionário da prefeitura, que trabalha no controle interno, cobre isso do prefeito. Cobre isso do prefeito. Porque foi o argumento que ele utilizou para me convencer a votar por essa terceirização de serviços que é mal prestado por essa empresa, que o secretário de saúde vinha desenvolvendo um trabalho muito bom, o doutor Armando, que nós fomos pegá-lo lá em Quissamã, que era o maior calcanhar de Aquiles nosso,
era a Secretaria de Saúde. Era o maior calcanhar de Aquiles nosso, era a maior preocupação nossa, era a Secretaria de Saúde, e sempre foi. Né? Então eu proponho, Daniel, que você cobre isso do prefeito, porque eu sempre cobrei através das minhas atribuições essas melhorias salariais, principalmente para o professor, e que foi debatido aqui. Eu não queria aproveitar a ausência do Odino, que numa dessas sessões ele declarou que se recebesse talvez 50 mil por mês, ele poderia repensar em reduzir o salário dele, né? Em função dessas situações. Mas, de uma certa forma, Daniel e os vereadores de assistência, eu acho que essa proposta minha faz com que as pessoas façam uma reflexão dessa situação. É uma questão que tem o caráter, como o Juninho falou, que essa questão orçamentária dos salários de vereadores não vai resolver, de fato, os problemas financeiros do município. Acredito eu que, de fato, não resolva. Mas o momento que a gente está vivendo no país e no município pede isso. É por isso que eu o fiz. Eu não quero ser crucificado por isso. Eu não quero ser crucificado pela população por ter trazido para esta casa um benefício que a população está pedindo, solicitando nas ruas. Não só aqui no município de Casimiro de Abreu, como em todo o território nacional. Toda a população tem pedido a redução dos salários dos vereadores. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu assisto os jornais da manhã, foi solicitado no município aí esta questão da redução do salário dos vereadores. Então tem trazido para esta casa justamente. Agora, as pessoas esquecem que eu fui o autor da indicação lá atrás para diminuir o recesso parlamentar nesta casa. Naquela época houve uma questão de vereadores me pedindo para não entrar com a proposta. Sempre existe um constrangimento a respeito disso, quando interfere na vida diretamente dos vereadores. E a gente tem que tomar uma iniciativa. Infelizmente, nessa hora, ou você toma a iniciativa, ou você fica tomando posicionamentos só corporativistas aqui nesta casa. E você tem que tomar, mesmo que os companheiros desta casa interpretem que João Medeiros está querendo aparecer, João Medeiros está querendo fazer propaganda, autopromoção, João Medeiros não vai ser mais vereador. Mas, infelizmente, tem situações que a gente tem que tomar. Se eu não o faço naquela vez de diminuir o recesso parlamentar, ele continuaria sendo de 90 dias. O vereador aqui no município tinha um recesso parlamentar de 90 dias. Quando eu entrei com a indicação, e que eles não queriam que eu entrasse, foi um pedido, uma solicitação interna, eu entrei, eu falei, eu vou entrar, se vocês quiserem votar contra, vocês votem. Mas essa minha iniciativa fez com que reduzisse, e foi lá atrás. Então, eu quero que, nessa situação, eu quero que os companheiros entendam que eu não estou querendo criar nenhuma animosidade, eu só sei que eu tenho as minhas atribuições e as minhas prerrogativas, individuais também. Eu sei que gera problema para o companheiro, eu sei que gera polêmica e tal, mas quando eu vejo essas situações serem questionadas, eu tenho que esclarecer os fatos. Mas eu não esclareci no Facebook, porque eu acho que esse envolvimento do Facebook, muita gente se aproveita, pessoas do mal, principalmente as pessoas do mal, para tentar distorcer os fatos que aqui são falados. E essa oportunidade eu falo diretamente para você, para esclarecer. Então eu fui autor lá atrás da indicação para diminuir o recesso parlamentar. Claro, o recesso parlamentar. Isso aconteceu de uma maneira muito positiva. Nós vereadores, vereador Pezão, o vereador Quinha na época, eu acho que Juninho, acho que se eu não me engano, foi na primeira, não foi nessa questão do recesso, não. A questão do voto fechado, que o nosso voto aqui era fechado. Nós votamos, nós fizemos uma proposta, lá no passado nós fomos pioneiros, o município de Casimiro de Abreu, isso estava sendo discutido na Câmara dos Deputados, e o município de Casimiro de Abreu, nós votamos a favor
do voto ser aberto. Aqui, os votos aqui, assuntos realmente relevantes para o município, o vereador votava às escondidas. Ninguém sabia o posicionamento de cada vereador. E nós... Então é uma maneira positiva, uma questão positiva. Quando a gente traz propostas para esta casa aqui, naquela época nós votamos a favor disso e foi uma questão pioneira. Quando eu trago a proposta do projeto de lei, de emenda à lei orgânica, com relação a descontar do salário do vereador, a ausência deste no plenário sem justificativa, porque tem as justificativas lá na lei, que são permitidas para o servidor público diante do Estatuto do Servidor, são formas da gente passar para a sociedade que existe um comprometimento. Agora, senhor presidente, depois eu vou dar uma parte, eu queria dizer a Vossa Excelência, e dizer que a sua iniciativa com relação aos vetos da LDO é uma iniciativa muito boa, muito boa. Vossa Excelência poderia ter me passado essa situação dessas iniciativas, mesmo porque, se Vossa Excelência não conduzir desta forma, de pegar e o veto for votado separadamente, eu vou ter que entrar no Ministério Público. Não. Se não for votado separadamente, eu vou achar que a LDO está sendo prejudicada, o município está sendo prejudicado. Porque o prefeito dar o veto total dentro do mesmo parecer, isso é brincadeira. Nós temos assuntos distintos, é totalmente diferente. Entendeu? É totalmente diferente. Então, eu agradeço a Vossa Excelência como presidente tomando essa iniciativa, porque é correta. É correta e vai trazer benefícios para a sociedade. Quero dar uma parte ali ao vereador Rafael. Obrigado pela parte. Só vou ler uma coisa aqui que um amigo me mandou, hoje cedinho, que ajuda a interpretar melhor o discurso de Vossa Excelência com relação aos professores. Eu também não posso me eximir, porque eu sou filho de professora, tenho uma irmã professora e sou casado com professora. Então, com certeza, a gente luta por essa classe. Sob o lema, estou cortando na própria carne, o prefeito abre mão de seus vencimentos, o que virá pela frente. Quanto a Casimiro, não espere nenhum milagre, pois a austeridade é uma realidade já vivida pelos servidores públicos. E isso vem de longa data. Aqui, botou. Tudo indica que a farra deverá continuar acontecendo no alto escalão, inclusive com as gordas incorporações. Cargos inúteis sendo ocupados por inúteis, que devoram o dinheiro público. Isso é o atual grupo político de Casimiro. Se alguém encontrar relação custo-benefício entre os cargos de administrador distrital, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Trabalho e Renda e os gastos com publicidade, nos apresente. Vejam no organograma da Prefeitura e verão a quantidade de 12 mil e 8 mil que são distribuídos à vontade. Enquanto isso, o professor municipal tem o pior piso da região. Tão ruim que os próprios vereadores recusaram a recebê-lo e declararam em vídeo que o valor é baixo. Então, aqui, um professor que está falando a realidade que ele vive, que o servidor público municipal vive. Então, isso aqui ajuda a interpretar o que Vossa Excelência está falando. Boa parte ao vereador Juninho. Presidente, vereador, só para dizer a Vossa Excelência, vereador João, para falar sobre o seu discurso, quando Vossa Excelência se refere à mesa diretora como para dizer a Vossa Excelência, na sessão foi lido o veto dos três juntos. De repente, Vossa Excelência pode não ter prestado atenção. Por isso, talvez, que a mesa não passou para Vossa Excelência, porque foi lido aqui, eu que li, onde o prefeito vetou os três juntos. Então, de repentemente, só para explicar, para pode ter passado despercebido, e onde Vossa Excelência não teve, que a presidência e a mesa diretora não teve a preocupação de lhe passar. Não, só que fique explicado a Vossa Excelência que foi lido aqui o veto dos três juntos. Para encerrar, então, diante disso, eu peço desculpas, senhor presidente, ao primeiro secretário também, e digo que é uma grande manobra, porque colocar três coisas distintas dentro do mesmo parecer, o veto, quer dizer, o vereador Juninho, que é da bancada do governo, se declarou aqui favorável à questão da regularização fundiária, que só traz benefícios para o município, aumenta a arrecadação do município, melhora e faz com que valorize o imóvel das pessoas, tanto territorial como predial, pode conseguir financiamento junto à Caixa Econômica Federal, que é o momento que a gente está vivendo,
que a própria iniciativa privada pode pedir esses recursos, não precisa ser o governo gerir esses recursos. Quer dizer, é o momento oportuno para se aprovar uma regularização fundiária. Então, eu agradeço isso, peço desculpa que eu realmente não interpretei que foi feito o veto de maneira conjunta, o que é um grande absurdo, e que eu gostaria que essa mesa diretora realmente resolvesse essa situação, porque só traz prejuízo para a sociedade, essa manobra do governo. Muito obrigado. Antes de encerrar a sessão, do discurso do vereador João, se o vereador tivesse me comunicado. Eu não achei necessidade de comunicar, como o vereador Juninho falou, porque foi lido, então todos os vereadores viram aqui. Agora, eu estou vendo regimentalmente, juridicamente, se é possível. Mais uma vez explicar, foram 3 emendas e as 3 foram rejeitadas num único veto. Então a gente quer separar para votar uma de cada vez. Sobre o que o vereador Juninho falou, das pessoas que usam a tribuna livre, eu quero concordar com o Vossa Excelência, vereador Juninho, e eu já tinha até anotado aqui, mas o vereador já falou, eu vou apenas ratificar as suas palavras. A gente dá o direito da tribuna livre e faz uma entrevista, mas realmente, de repente, a coisa é falada e já falou, não volta atrás. Cabe a mim apenas chamar a atenção, como eu já falei, estou falando de novo aqui. A tribuna livre é para assunto específico, sem ofensa, etc, como já foi falado. Em relação ao que o prefeito de Macaé abriu mão do seu salário. Ele foi lá e abriu mão do salário dele. Quem achar que a atitude dele está correta, que é louvável, que faça o mesmo. Ninguém está impedindo ninguém de fazer nada. O prefeito de Macaé abriu mão, eu acho bonito, eu faço a mesma coisa. Quem quiser fazer, que faça a mesma coisa. E o vereador João, quando falar, eu vou abrir mão do meu salário, mas a Câmara que vai administrar a devolução, mais uma vez, vereador João, já foi presidente, o vereador sabe disso. A única coisa que a Câmara pode receber é o 12º. Então, se amanhã o vereador quiser fazer, não se preocupe, que não é a Câmara que vai administrar a sua devolução. Então, a Câmara vai receber e vai devolver para a Prefeitura, porque a Câmara só pode administrar o 12º. Apenas vai receber sua doação ou abrir mão e vai caminhar para a Prefeitura. Então, se a preocupação de Vossa Excelência é porque a Câmara vai administrar, não se preocupe, porque eu vou apenas receber e repassar para a Prefeitura. A Câmara só administra o 12º e mais nada. Demais, agradecer a presença de todos, uma boa tarde, acho que já é boa tarde, está encerrada a sessão. Um minuto,